Bom, que os ratos não vivem só de queijo, a gente já sabe, né? Afinal de contas, existem outros fatores que chamam a atenção de um animal quando ele vai atrás de comida. Quais seriam esses fatores? Além da nutrição, afinal, ninguém vive sem comer, tem também o viver para comer. Então, muitos seres vivos, não apenas o ser humano, vão atrás de alimento para questão de prazer. E uma coisa interessante da alimentação dos ratos é que ela ocorre à noite. Por quê? Porque os ratos sabem que de noite é o período onde eles não estão tão expostos a fatores como predadores, um perigo de ser acertado por algum ser humano que o veja como praga e assim por diante. Então, o que a gente está trazendo aqui? Foi feito um experimento com dois grupos diferentes de ratos, ratos que a gente vai chamar de ratos comuns e ratos modificados geneticamente. Esses ratos que foram modificados geneticamente tiveram genes específicos que foram alterados, que mudaram a relação deles com o tempo. E isso afeta diretamente a noção deles do que é, por exemplo, dia e noite, né? E afeta diretamente essa necessidade de alimentação. Ou seja, o rato perde aquela noção de que, devo comer apenas de noite, justamente para me proteger, e assume novas predisposições sobre o horário que ele tem que comer. Mas voltando àquele papo de que você gosta de comer não apenas para sobreviver, e você gosta de usar aquele período, ou melhor, o rato gosta de sair de noite porque ele não pode ser percebido, você também pode se usar como exemplo, afinal, quem nunca saltou a panela de noite? E aí volta aquele ponto. Se a tampa da panela cai, você chama a atenção, então você já está se prejudicando. Mas qual a relação entre eu buscar o prazer, né, o meu cérebro, como ele interpreta isso, e por que eu faço isso? Se eu posso simplesmente só me alimentar? Na verdade, assim, existem muitos motivos para que você vá atrás de um determinado objetivo, para que você faça uma escolha. Existe a própria felicidade, existe o risco, existe uma justificativa do gênero recompensador, né? Eu vou atrás de alguma coisa porque isso vai me trazer uma recompensa. E isso está diretamente relacionado a essa justificativa hedônica que o experimento que a gente traz aborda. É uma preferência do cérebro, um controle do cérebro, onde solta determinados hormônios, segue alguns circuitos específicos e te ajuda e direciona os ratinhos a terem esse comportamento. Então, essa ideia de você ter um sistema de recompensa no cérebro, ela é totalmente orientada por hormônios, num circuito específico, né? E aí, quando o seu cérebro libera esses hormônios, você tem uma motivação, no caso, o rato tem uma motivação para ir atrás daquele alimento. Assim como nós, os ratos não gostam apenas de queijo, gostam de alimentos doces. Tem uma preferência em questão de sabor, em questão de prazer, para esse tipo de alimentação. Então, no experimento, esses dois grupos de ratos, um modificado geneticamente e um não modificado geneticamente, foram expostos a fontes de água, onde uma delas tinha uma concentração de açúcar misturado à água. Além disso, dentre as fontes de água com açúcar, haviam aquelas fontes onde tinha uma diferença de concentração. Então, tinha uma água com açúcar e uma água com mais açúcar ainda. E os ratos tiveram o comportamento de preferir essa água com mais açúcar ainda. Então, quando a gente fala sobre essa relação de gostar, de buscar por prazer, a gente tem também essa relação do horário em que o rato vai atrás disso, e além da genética. Mas agora falando um pouco sobre a questão do horário. Existe um relógio no nosso organismo que nos orienta quanto aos horários que a gente tem que fazer as coisas. E esse relógio é chamado de endógeno. E ele é controlado por fatores externos que o seu cérebro recebe e transforma em informações internas do seu organismo, como, por exemplo, a relação de claro e escuro. Se é de dia para nós, humanos, por exemplo, nós vamos e produzimos o máximo possível. Nós trabalhamos, estudamos, fazemos as coisas de casa. Um rato, por sua vez, se é de dia, prefere ficar dentro de casa. Se é de noite, então ele passa a procurar alimento. O relógio endógeno determina os ciclos circadianos. O que são esses ciclos circadianos? São períodos entre 20 e 28 horas, que seria o equivalente à duração de um dia.
Então, às vezes, para uma pessoa, pode haver uma variação de noção do dia. Isso acontece também por fatores como a exposição à luz, não apenas a luz do dia, a luz do sol, mas também a luz de aparelhos digitais. Então, se você tem usado muito o celular de noite, às vezes o seu dia se estendeu, porque o seu cérebro interpreta que o dia é mais longo. Mas os animais, teoricamente, vêm com isso extremamente regulados, eles não estão expostos aí a sistemas de celulares ou sistemas eletrônicos. Se você sofre uma alteração em genes específicos que controlam a noção do seu corpo sobre os períodos em que você faz as coisas, então com certeza você vai sofrer uma alteração nas noções de tempo. E foi isso que foi feito no experimento. Foram alterados genes específicos dos ratos e eles perderam a noção do tempo. Então, pararam de consumir o líquido com açúcar apenas quando o ambiente estava escuro e passaram a consumir por questão de hedonismo, por vontade, por prazer, né, em diferentes horários. Então, retomando toda a pesquisa, o cérebro controla as nossas noções de tempo. Como? Ele recebe estímulos do meio ambiente. Junto com hormônios, as vias neurais vão lá e desempenham nossas atividades. Se algum gene que controla isso for alterado, então nossa noção de tempo se modifica. O fato é, ratos mutantes viciados. Sim, eles sofreram mutações genéticas. Sim, eles geram um certo vício por questão de preferir o açúcar. Mas a verdade é que os ratos não são nada bobos. Se eu tenho uma fonte de açúcar, eu tenho mais energia. Então, é melhor para o meu organismo.